Nesse vídeo você confere a análise completa do episódio 3 da série X-Men 97. Tivemos o Senhor Sinistro, o clone da Jean Grey tacando o terror, o bebê Cable sendo enviado para o futuro e uma icônica frase do Magneto. Entregue o menino, seu clone do inferno. Então vem comigo pra ficar por dentro das referências aos quadrinhos, a série antiga. Tem muita coisa boa nesse vídeo que você não pode perder, hein? Bom, o final do episódio 2 mostrou pra gente que a Jean Grey que nós tínhamos naqueles 2 episódios era na verdade um clone, porque a verdadeira Jean Grey chegou no final. Na verdade, nos minutos iniciais você acaba ficando na dúvida, né? Qual que é a verdadeira? Mas depois o Fera revela que na verdade a que tá deitada no sofá, que é a Jean Grey de verdade e o clone era aquela outra. Eu já havia falado isso pra vocês, baseado no que acontece nos quadrinhos lá na nossa análise dos 2 episódios no vídeo passado. Mas quando eles estão investigando a Jean Grey, o clone acessa as memórias dela. E nesse momento nós temos flashes muito importantes, porque eles mostram acontecimentos da série antiga, vários momentos que a Jean Grey viveu, incluindo a saga da Fênix Negra. O Fera depois diz então que depois de uma análise de estudos, ele chegou à conclusão que aquela Jean que estava com eles durante aquele tempo era na verdade o clone, e a verdadeira era a que tinha aparecido. E posteriormente ele descobre que o clone foi feito pelo Senhor Sinistro, porque ele identificou a assinatura do geneticista. E lá na análise do episódio passado eu também tinha falado isso, né? O Senhor Sinistro está diretamente envolvido com essa história, porque ele havia aparecido lá na série antiga. É claro que o clone não aceita, porque ela realmente acha que é a Jean Grey verdadeira. E é nesse momento que nós vemos o Senhor Sinistro falando com ela e controlando a sua mente, fazendo com que ela sucumba aos seus poderes, à escuridão e também ao seu controle. Ela se torna então, como ela mesma se chama, a Rainha dos Duendes, o que é uma clara referência a um arco dos quadrinhos com o mesmo nome. Eles conhecerão o meu inferno! Que aqui na série, mesmo que rapidamente, mostrou do que ela é capaz e fez essa adaptação. Inclusive, quando ela começa a aceder ao controle do Sinistro, nós temos um momento muito icônico dela destruindo quadros. E um desses quadros é a imagem do casamento do Scott e da Jean, o que foi uma clara referência à capa do casamento dos dois lá nas HQs. E nós temos muitas referências dessa ao longo do episódio que você talvez não percebeu, hein? Eu vou falar de todas elas. A Jean Grey clone, vamos chamar ela assim por enquanto, porque na história desse episódio ela só se identificou como Madeline lá no final, começa então a usar os seus poderes para criar alucinações na mente de todos os X-Men. E nós temos o Gambit. E logo depois de perceber que a Vampira e o Magneto haviam reservado a sala de perigo, um tanto suspeito tendo em vista os acontecimentos do episódio 2. Esse namoro já acabou há muito tempo e só você não percebeu. Ele começa a alucinar e vê a Vampira ao lado do Magneto, abraçando numa pose de casal mesmo. Mas essa pose e toda essa ambientação não é mera coincidência, também é uma referência a uma capa dos quadrinhos. A história em questão é a Terra Selvagem, um arco no qual os dois também ficam juntos. Já o Bishop vê a sua irmã Shard, que também apareceu na animação antiga, durante a saga do Dias de Futuro Esquecido. Já o Roberto da Costa, que é o Mancha Solar, vê a sua mãe saindo da televisão naquela forma monstruosa e o chamando de aberração. Esse é um medo interior que ele tem, como ele já disse lá no episódio anterior, de que os pais saibam que ele é um mutante. Monstro! Depois de recuperar a sua consciência, a Jean Grey original consegue enfrentar a clone. É difícil falar isso, né? A clone, a Jean Grey clone, mas enfim, vocês entenderam. E ela então vai embora com o bebê, dizendo que tudo aquilo que ela fez foi apenas um aperitivo do que vai acontecer caso eles a persigam. E ali, se recuperando depois da batalha, nós temos o Morpho falando do Senhor Sinistro. Ele menciona que ele é o Nathaniel Essex, um obcecado em genética, apresentando o personagem rapidamente com uma referência aos eventos dos quadrinhos, né, o material fonte, mas também ao arco do vilão lá na série animada antiga. Ele também apareceu e inclusive foi o responsável por trazer o Morpho de volta à vida. É por isso que quando ele diz que ele é muito perigoso, o Morpho toma aquela forma, né? Ele fica com aquele rosto que foi a aparência que ele teve lá na série antiga quando ele voltou dos mortos. Ele inclusive foi usado pelo Senhor Sinistro para entrar na vida do Ciclope, da Jean e manipular as coisas ao seu favor. Depois ele conseguiu se libertar do controle do Sinistro, mas ele realmente sofreu muito na mão do vilão. Então os X-Men vão atrás do bebê e a clone da Jean Grey barra Madeline começa a atacá-los, e aí nós temos mais um momento muito bem feito de cenas de ação, com destaque ao momento que o Magneto a enfrenta. A batalha entre os dois é realmente muito louca. Só que no final, o mestre do magnetismo acaba sendo derrotado, porque, como a Madeline mesmo disse, as habilidades dela vão muito além da telecinese apenas com metais. E ela consegue derrotá-lo. Mas não antes dele dizer aquela frase icônica que eu dei risada pra caramba. Entregue o menino, seu clone do inferno.
Já quando a Madeline / Clone entra na mente do Ciclope, nós temos ali flashbacks da história do personagem com a Jean. E um desses momentos é uma referência direta a uma das capas da saga da Fênix Negra lá dos quadrinhos. Temos uma pequena diferença no uniforme, mas é porque o Ciclope desse universo usa esse tipo de traje. Mas a referência ficou quase idêntica ali, muito bacana. E depois de recuperar sua consciência mais uma vez, a Jean Grey acorda e se depara com o Logan, que a ajuda e aproveita para tirar uma casquinha, né, Logan? Mas enfim, ela detecta que o Ciclope e seus amigos estão em perigo, então ela decide agir. E nós temos uma batalha mental muito épica nessa hora. Quando a Jean Grey entra na mente da Madeline / Clone, nós temos vários flashbacks da história da Jean e momentos importantes, como a infância dela, quando o professor a recrutou para a escola Xavier, e também quando ela foi possuída pela Fênix naquele arco. E o clone então decide resistir ao controle do Senhor Sinistro depois de se apegar ao que aconteceu de bom na história dela, mais especificamente falando do nascimento do Nathan. Ela mesma diz que foi o momento mais feliz da vida dela. Esse é o melhor momento da minha vida. Livre do controle do vilão, ela decide enfrentá-lo e recuperar o bebê. Ela então ataca o Senhor Sinistro, que consegue se regenerar, obviamente por causa de todos os seus recursos e experimentos, e ele então diz algumas palavras que eu acho que são palavras de hipnose. Foi um mecanismo de prevenção caso ela fugisse do seu controle e tentasse matá-lo. Ao pronunciar essas palavras, muito provavelmente ela não consegue fazer nenhum tipo de mal a ele, não consegue atacá-lo. Então ele meio que controlou ela ali usando aquele jogo de palavras. Isso te lembra um certo Soldado Invernal? Bem parecido, né? E nós temos então o bebê Cable, que galera, nos quadrinhos tem uma história muito complexa e confusa. Isso é tão verdade que lá na história do Deadpool, quando eles trouxeram para adaptação em live action, eles deram uma resumida muito grande e uma simplificada, porque de fato são décadas de história que acabam só deixando tudo mais complicado de entender. Aqui na animação eles estão tentando recontar a origem do Cable também, porque assim como lá nos quadrinhos, ele também é infectado por um tecnovírus orgânico, mas não existe uma cura no presente, o que faz a Jean pedir pro Bishop ir para o futuro e tentar encontrar uma solução. O Ciclope, por já ter sofrido com o abandono do seu pai, arco esse que já foi também explorado lá na série antiga, ele não quer fazer parte daquilo, então a Jean tem que tomar a decisão sozinha. Eu particularmente não gostei muito disso não, eu acho que teria ficado mais legal o Ciclope, mesmo contra a sua vontade, fazer isso porque ele acha que vai salvar o bebê. Mas é possível que nos próximos episódios eles retratem essa espécie de luto que o Ciclope vai passar. O Bishop então vai para o futuro junto com o Cable e menciona alguém que pode construir qualquer coisa, que ele conhece um cara. Eu conheço um cara lá, inteligente. Ele constrói qualquer coisa. E isso aqui ainda tá meio confuso de entender, pessoal, porque o cara que consegue construir qualquer coisa no universo dos X-Men é o Ford. E o Ford aparece no final desse episódio conversando com a Tempestade. Então, se ele está no presente, obviamente ele não está no futuro, a não ser que o Bishop conhece a versão mais velha dele. Então nós vamos ter ali duas versões do Ford, se esse arco da origem do Cable for explorada na série, e eu acho que vai ser sim. Até porque o Cable já apareceu na série antiga também em diversos episódios. Então todo esse arco que tá rolando no passado precisa acontecer para que ele se torne o personagem que ele é lá na série antiga, porque é tudo um looping. Percebe aí como tudo se conecta, as linhas do tempo, como o passado, presente e futuro tá tudo interconectado. É doideira, mas faz sentido, né? Mas agora, falando especificamente do Ford, nós temos uma referência a um arco muito legal dos quadrinhos, que é a história Life Death, a Love Story, em que o Ford e a Tempestade se envolvem romanticamente. A versão mais velha do Ford já apareceu na série animada antiga, mas agora eles vão conectar a história dele com a da Tempestade para fazer uma adaptação desse arco dos quadrinhos. Inclusive, lá nas HQs, foi ele quem criou a arma que é capaz de drenar os poderes mutantes que atinge a Tempestade. Então pode ser que nessa história aqui, ele também queira ajudá-la a recuperar os poderes, porque ele se sente culpado pelo que aconteceu. E eu acho que o romance dos dois também vai ser explorado. Por falar em romance, eu só não tenho paciência para triângulo amoroso, galera. Já tinha o Wolverine, a Jean e o Ciclope lá na série antiga. Nessa nova temporada tem a Vampiro, o Magneto e o Gambit. Mas aí parece que eles estão trazendo de volta a questão do Wolverine e da Jean. Pô, cara, isso é chato demais, muito chato. Volto a falar assim. Pô, cara, isso é muito chato, eu não sou muito fã não. Vamos ver como que essa história vai se desenrolar, mas eu não curto. Por fim, a Madeline decide ir embora, e é nesse momento que, por algum motivo que esse episódio não explicou, ela começa a usar o nome Madeline Pryor, que é lá dos quadrinhos.
Me chama de Madeline Pryor. E é interessante que na conversa entre ela e a Jean original, ela menciona que elas não sabem o momento que elas foram trocadas. Eu achei que isso seria revelado nesse episódio, fiquei surpreso. Mas pode ser que até o episódio 10 isso seja esclarecido, que o Senhor Sinistro vai voltar e a gente vai saber exatamente o momento em que essa troca aconteceu. Porque ela mesma menciona, né, qual de nós duas que foi a Fênix Negra. E o quanto da série antiga foi vivida pela Jean original e o quanto foi pelo clone. Isso vai dar uma confusão, hein? A diferença é que eu acho que eles planejaram tudo isso muito bem. Diferente do que aconteceu com o James Rhodes lá na série Invasão Secreta, né? Aquilo ali foi um problema que a Marvel se arrumou pra cabeça. Esse evento, inclusive, aparece num vídeo muito bacana de 6 absurdos que a Marvel precisa explicar urgentemente, que você pode assistir clicando aí no card. E essa foi a minha análise sobre o episódio 3 de X-Men 97. E aí, o que você achou do episódio? Curtiu? Tinha reparado em todos esses detalhes que eu trouxe aqui pra vocês? Escreva a sua opinião aí embaixo, hein? Não se esqueça daquele like bacana, capricha aí no seu joinha pra ajudar o canal, pra fortalecer, e assim eu sei que vocês estão curtindo o conteúdo e vou sempre trazer mais coisas pra vocês. Inclusive, toda semana vamos estar aqui falando dos episódios de X-Men, então se você tá curtindo a série, não se esqueça de se inscrever com o seu sininho de notificações ativado, hein? Assim você não vai perder as novidades que eu vou trazer pra vocês. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.